social media precisa escolher um nicho? Já deixa nos comentários a sua opinião se precisa mesmo. E caso você tenha um nicho, me conta também nos comentários qual que é o seu nicho. Eu sou a Carola Bela, social media há 3 anos e eu nunca consegui definir um nicho para mim. Será que isso é um problema? Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência sobre esse tema e vou te dar uma clareza para ti definir o teu nicho ou não. Eu sempre ouvi que o ideal era escolher um nicho, escolher uma área de atuação como social media. Então, por exemplo, ser social media da área da saúde, que atende somente médico, e aí entra nicho e subnicho. Ou então, ser social media somente de advogados, escritórios de advocacia. Então, eu sempre ouvi que isso era uma estratégia muito importante que deveria ser seguida. O problema é que eu já fiz vários testes de nicho, e aí nesses testes dava um certo nicho para eu seguir, mas eu nunca ficava motivada com isso, não era algo que eu queria. Então, me frustrava muito e essa história de ter que escolher um nicho sempre me travava, porque eu ficava pensando que eu precisava escolher rápido um nicho para seguir, para crescer, para ganhar mais destaque, e foi uma coisa que sempre me travou, eu nunca consegui escolher. E quando eu pensava em escolher um nicho e seguir, somente um nicho como social media, isso me deixava muito frustrada. E escolher um nicho na área de social media é um pouco diferente, por exemplo, de um médico que vai escolher atuar com crianças em desenvolvimento, por exemplo, ou um dentista que vai trabalhar somente com crianças. Na carreira de social media, existem várias formas de tu escolher um nicho. Então, tu pode querer ser, como eu falei, um social media da área da saúde, que atende somente profissionais da área da saúde, aí vai entrar médico, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, todos aqueles profissionais que atuam na área da saúde, mas também tu pode ser mais nichado ainda, e essa geralmente é a recomendação geral, de que tu precisa ser social media especialista em médicos cirurgiões que precisam divulgar o seu trabalho na internet. Então tu acaba realmente nichando para um público específico. E aí que eu trago para vocês os pontos positivos e os pontos negativos de escolher um nicho para a sua atuação como social media. Então vamos começar pelos pontos positivos de ter um nicho. Então um dos pontos positivos, e que eu concordo, é que tu acaba te tornando especialista naquele nicho. Então digamos que tu escolheu o nicho de contabilidade, que tu quer atender somente profissionais que atuam nessa área ou empresas que atuam na área da contabilidade, tu vai acabar estudando muito sobre esse nicho, sobre as notícias, sobre o cliente, desse nicho, e aí tu vai te tornar especialista, um social media especialista em escritórios de contabilidade, empresas contábeis. E isso é bom, porque daí, por exemplo, é como o que a maioria das pessoas falam. Se tu tá com um problema no joelho, tu não vai provavelmente procurar um clínico geral, tu vai procurar um médico que atenda problemas no joelho, enfim. Falando de uma forma bem grosseira aí, tá? Então é por isso que escolher um nicho acaba sendo bom, porque tu vai te tornar especialista naquele assunto, em redes sociais para aquele assunto, e tem mais chance de uma pessoa querer procurar um social media especialista naquele assunto do teu cliente. Então, entre ele contratar um social media generalista que atende todas as áreas de atuação, todos os nichos, e um social media que estuda somente o nicho dele, na maioria das vezes o cliente vai escolher aquele especialista. Então, escolher um nicho te torna, se tu estudar, ir atrás, enfim, especialista naquele nicho que tu escolheu. Outro ponto positivo de focar em um nicho, e que muitas pessoas gostam, é que tu acaba focando em uma coisa só. Então, tu acaba voltando tua atenção, teus estudos, tuas estratégias para uma coisa só. O social media que atende diversos nichos, ele acaba tendo que estudar sobre engenharia, advocacia, sobre autocuidado, sobre vários temas diferentes que o social media nichado não precisa. Ele vai, se ele escolher o nicho de contabilidade, ele vai estudar tudo que envolve ali o cliente da contabilidade, não necessariamente outros temas. Então, para muitas pessoas, isso facilita o dia a dia. Outro ponto positivo de ter um nicho, e que eu acho bem legal, bem interessante, é o fato de que no momento que tu escolhe um nicho, tu pode começar a frequentar eventos que o teu cliente ou teu possível cliente também frequentaria. Tu pode começar a viver esse universo, ler livros sobre isso, tu pode realmente fazer uma imersão dentro do universo do teu cliente
para estar por dentro também das tendências daquele nicho, para entender o que as pessoas estão falando, o que os clientes desses clientes estão precisando. Então é algo também bem interessante que tu pode acabar investindo e te dedicando para isso. Outro ponto positivo de tu escolher um nicho é a rede de contatos que tu acaba formando. Então, digamos que tu escolheu nichar para a área estética. Imagine quantos profissionais que tu pode atender da área estética que se conheçam entre si. Então, digamos que tu começou a atender uma clínica e nessa clínica eles vão conhecer um médico que também vai estar precisando do teu serviço, que também trabalha na área estética, vai ter também a esteticista, vai ter uma fisioterapeuta. Então, tu acaba ganhando, né, conquistando essa rede de contatos do mesmo nicho e pode ser muito positivo para ti, principalmente na parte de indicação, que é uma das formas que a gente consegue ganhar bastante clientes quando o nosso atual cliente indica, né, conhecidos, enfim, pessoas que também vão precisar. Esses são alguns dos pontos positivos de tu ter um nicho. E se para ti faz sentido ter um nicho, vai atrás, comece a pensar nisso, porque realmente os pontos positivos são bem positivos. Porém, nós também temos pontos negativos e eles, para mim, até o momento de hoje, têm pesado mais do que os positivos. E são apenas 2 pontos negativos que eu consegui listar. O primeiro deles é tu justamente se limitar a esse nicho. Então, por exemplo, tu escolheu ali o nicho de advocacia. Tu só vai estudar o universo da advocacia, né? Claro que tu não precisa negar algum cliente que venha de outro nicho, mas se tu resolveu nichar e te posicionar como especialista em redes sociais para advogados, tu vai estudar muito mais esse nicho com certeza. É legal sim, por exemplo, se tu é social media para advogados, tu atender empresas de nichos similares, por exemplo, na minha opinião, é parecido algumas coisas da contabilidade. Mas, de uma forma geral, quando tu escolhe um nicho, tu te limita a estudar somente aquele assunto. E por que isso é um ponto negativo? Para mim é um ponto negativo, porque para mim uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é justamente poder estudar assuntos diferentes, áreas diferentes, nichos diferentes. Então, quando eu pensei assim, bom, vou definir um nicho para mim, foi muito difícil, porque eu gosto do desafio de estudar assuntos e áreas diferentes. E o outro ponto negativo que eu trouxe, que às vezes pode não acontecer, mas ele existe, é que pode ser que o teu cliente não goste do fato de que tu vai estar atendendo concorrentes deles. Então, por exemplo, digamos que tu nichou para o nicho de odontologia. Tu vai atender uma dentista e aí outra te procurou, que é concorrente dela, para atender ela também. Não quer dizer que a rede social das duas vai ser igual, que tu vai usar o mesmo conteúdo. Não, porque tu precisa estudar o público, a pessoa, né, o cliente em si, como que ele se comunica, como que tu vai passar a mensagem, quais são os valores deles. Então nunca vai ser igual, mas o teu cliente pode não gostar de tu estar atendendo um concorrente dele. E isso é um fato que acontece quando a gente nicha. Então, social media deve ou não deve ter um nicho? Vocês viram que tem, a princípio do que eu listei, tem mais pontos positivos em nichar do que negativos. Só que, como eu disse, na minha opinião, não tem regra. Eu consegui crescer o meu negócio em 3 anos sem escolher um nicho, atendendo empresas totalmente diferentes uma das outras. A gente tem empresas de nichos distintos, isso nunca foi um problema para mim, sempre foi tranquilo. E na minha opinião, o que era um problema é eu ter que escolher um nicho para focar. Então, na minha opinião, depende de ti, do que tu quer para tua empresa, do teu perfil. Se tu é aquela pessoa que gosta de te dedicar muito para um assunto, vai fundo no nicho porque vai dar certo. Mas se tu não gosta, não te limita por isso, não é uma regra. O que me apavorou sempre é que as pessoas colocavam como uma regra para minha empresa crescer, como uma regra para eu ter sucesso, eu escolher um nicho. E aí os outros passos eu não conseguia seguir porque eu não conseguia escolher um nicho. E aí eu me travava. Quando eu me livrei disso e pensei, eu não nasci para escolher nicho, pelo menos agora, pelo menos por enquanto, para mim não faz sentido, eu não gosto. Quando eu comecei a pensar assim, as coisas fluíram. E se tu quer escolher um nicho,
Avalia o que tu gosta de estudar ou quais nichos que tu já conseguiu gerar mais valor, gerar mais resultados para os clientes, que tipo de rede de contatos tu tem, o que tu já estudou que pode te ajudar a levar para algum nicho. Faça esse exercício, tente, se isso fizer sentido para ti. A verdade é que não tem fórmula mágica. O que pode fazer sentido para uns pode não fazer sentido para outros. Deixa nos comentários a tua opinião sobre este assunto e nos vemos no próximo vídeo.